esse privilégio. Senhor, depois de mais um dia de trabalho, mais um dia de batalha, viemos aqui, ó Deus, ofertar ao Senhor, ó Deus, com nosso louvor, com nossa gratidão. Pai, pelo zelo qual o Senhor tem tido por cada um de nós. Senhor, receba a nossa adoração nessa noite. Pai, viemos aqui também, Senhor, para aprender mais uma porção da Tua palavra. Senhor, sou vencer com Teu servo e capacitar de forma santa, grandiosa. Senhor, este é o clamor que deixo diante de Ti, ó Pai, e Te glorifico em nome de Jesus, Senhor. Amém. Grupo de louvor com oportunidade para louvar o nome do Senhor. Somos irmãos para nosso Senhor. 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos quais é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor, o mar, solicito de minha como assim. Dos quais é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha como assim. Dos quais é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou as dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele tudo, ousindo-nos temer, Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, esse meu pecador, Jesus me guarda da vida ao fim. Dos quais é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha como assim. Dos quais é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos quais é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha como assim.
Aleluia, glória a Deus. Convido os irmãos a colocar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 127. Eu vou estar lendo versículos e posso estar fazendo parte da leitura, amém? 127. Aleluia, glória a Deus. Glória a todos. Amém, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Será levantar de madrugada, repousar para comer pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua java, não será confundido, não falarão com seus inimigos à porta. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez, ó Pai, glorifica-te pela tua palavra. Senhor, continue a falar em nossos corações, Senhor. Esteja, ó Pai, no controle de tudo, na direção de tudo. Que tudo, Senhor, é somente para a glória e honra ao teu santo nome, Senhor. Amém. Tem criança que cantar? Aleluia. Vamos ouvir novamente o grupo de louvor, louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome. Enquanto o grupo de louvor, louva, os irmãos vão chegando, os conjuntos vão contemplando, para nós estar louvando ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte sobre nós. Aleluia, Deus. Glória, glória, Jesus. Nós tomamos o nosso paz do Senhor. Amém. Nós vamos estar louvando o Senhor. Nós pedimos para os irmãos estar atorando os seus louvores por essa noite em nome de Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia.
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, tu sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Tem coisa melhor, né? Descansar no Senhor. Quando nós descansamos nele, tudo dá certo, né? Nós vamos sido, o conjunto Água Viva vai estar louvando juntamente com os jovens, com os adolescentes. Vamos unir hoje para louvar e adorar o nome do Senhor. Graças a Deus, Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito és tu, Deus.
Bendito és tu, Deus. Santo, santo é tu. Pode clamar a Deus, salvar a Deus com a paz do Senhor Jesus. Os nossos irmãos primitivos morrendo então, e como se fosse no vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que escorria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que batia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito és tu, Jesus. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá nos seios de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida.
Nós temos que dar valor e adorar muito esse Deus, que nós somos a semente do sangue, daqueles que morreram por nós, pregando a palavra do Senhor. Quero estar dando a oportunidade à rainha de louvar o nome do Senhor. Assim nós já vamos recolher dízimos e oferta para o trabalho da obra do Senhor. Convido os irmãos a colocar de pé. Aleluias, glória a Deus. Que o relógio não é nosso amigo e a palavra é muito importante. Aleluias. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, me coloco diante de Ti. Senhor, vem apresentar nessa noite os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Pai, que o Senhor venha estar abençoando a cada um. Pai, o Senhor venha estar dando a bênção da multiplicação. Pai, aqueles que estão desempregados, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor abre porta de emprego. Senhor, prospera na vida de cada um, desde o menor até o maior. Pai, que coloca-os todos diante de Ti e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Posso sentar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para o mar atravessar, enquanto subia ao monte, a fim de ir sozinho orar. O barco dele se distanciou, foi quando a tempestade chegou. Junto dela o vento ao contrário, no barco dos discípulos soprou. Já era madrugada, eles começaram a se assustar, quando viam alguém andando por cima do mar. Começaram a gritar e se apavorar. Disseram: meu Deus, me ajude, tem um fantasma vindo lá. E eu logo reagi ao perceber suas reações, e disse a ele: meus filhos, acalmem vossos corações, pois aqui não tem fantasma, muito menos ilusão. É que diante da minha presença o mar agitado tem que vir ao chão. Pra te ferir, pra te parar, é apenas um tapete para o mestre passear. O vento forte se aproxima, o mar se agita também, mas por cima dessas águas, por cima Jesus vem. Por cima das águas, por cima da luta, por cima da prova, até passa no fogo. Pega caindo sem força os pedaços, bate a poeira e faz um vaso novo. Ninguém consegue explicar a sua forma de agir. Não te isenta de chorar, mas te garante, vai sorrir. Não se assuste se radicalmente num piscar de olhos sua história mudar. É Jesus por cima das águas, fazendo acalmar a tempestade. Ele acalma a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar por cima. Jesus te convida a andar por cima, vai andar por cima, vai andar. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar
andar por cima. Jesus te convida, você vai andar por cima. Jesus te dá autoridade para andar por cima dessas águas, vai andar por cima. Jesus te convida a andar por cima. Você vai andar por cima. Por cima das águas, por cima da luta, por cima da prova, até passa no fogo. Venha caindo sem forças, pedaços, bate a poeira e faz um vaso novo. Ninguém consegue explicar a sua forma de agir. Não te isenta de chorar, mas te garante, vai sorrir. Não se assuste se radicalmente no piscar de olhos sua história mudar. É Jesus por cima das águas, fazendo acalmar a tempestade. E Ele acalma, calma, calma. E eu agradeço a oportunidade. Ele faz, irmãos, nós andar por cima. Esse é o Jesus ao qual nós servimos. Convido os irmãos a se colocar de pé para nós estar recebendo nossos pastores de noite. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos felizes por poder estar na casa do Senhor por mais uma noite, depois de um dia de trabalho, na certeza de que Deus tem algo especial para o nosso coração aqui nesta noite. Eu quero de antemão falar aos irmãos que eu tenho algumas dificuldades durante a semana. Eu estou levando os meus filhos ainda para a faculdade, né? Então eu deixo eles na faculdade assim, às 10 para 7 mais ou menos, e de lá eu já venho direto, né? Por isso que eu tenho chegado depois do culto conversar. E a minha esposa, ela fica com o meu neto, né? Está lá cuidando do neto enquanto o pai dele e a mãe dele trabalham. Aí por isso que ela tem dificuldade, né? Bem, só para a gente ir se situando. Também eu quero até quinta-feira trazer as cadeiras que eu disse para os irmãos trarem no começo da semana, mas não consegui por causa do tempo, tá bom? A gente vai comprar mais 40 cadeiras para colocar aqui, que está faltando mais 2 ventiladores. Não sei se eu consigo colocar esses 2 ventiladores até o dia da festa, que é sábado, mas se Deus nos ajudar, a gente consegue. Se der tudo certo, a gente vem instala, tá bom? Para ficar tudo no jeito. Vocês estão prontos aí para o congresso, né? Glória a Deus. Vai estar ministrando aqui a pastora Keila, da Minha Vida, uma irmã muito abençoada. Ela sempre está com a gente. Deus usa muito ela. Amém? Louvado seja Deus. E a gente está agitando lá o pessoal das congregações para todos estarem aqui em nome de Jesus no sábado. E o culto começará às 18 horas, né? Esse já foi irmãos, né? Às 18 horas vai estar começando o culto. Deus nos ajudando, nós estaremos todos reunidos adorando o Senhor. Meus irmãos, nós vamos começar aqui hoje uma série reconstruindo, baseado no livro de Esdras, tá ok? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Esdras, no capítulo 1. Nós vamos começar uma série aqui hoje, de algumas semanas, com o tema Reconstruindo com Esdras. Esdras, capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Esdras, capítulo 1. Versículo de número 1, nós vamos ler a palavra de Deus.
meu coração ardia muito quando eu estudava esse tema nesses dias, preparando essa mensagem, que durará algumas semanas. E eu sei que Deus tem algo especial para ministrar aos nossos corações. Nós vamos falar sobre reconstrução, reconstruindo com Esdras. Diz assim o verso de número 1, versículo 1 do livro de Esdras: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém? Senhor Deus, mais uma vez em oração nós estamos e queremos neste momento especial, meu Deus, pedir a Tua bênção, que o Senhor esteja conosco, ministra os nossos corações e fala com a Tua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Irmãos, também domingo nós temos Santa Ceia, tá bom? Domingo às 18 horas é a nossa Santa Ceia, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre um livro que foi escrito por volta de 430 a 400 anos antes de Cristo. Lembrando todos que antes de Cristo os anos são contados de forma decrescente. Este livro foi de autoria do escriba Esdras. Esdras era um escriba, alguém que havia se preparado para lidar com palavras, com as letras, aleluia, e ele escreveu o livro de Esdras. E eu queria, antes de mais nada, lembrá-los que no original, no hebraico, não há divisão entre Esdras e Neemias. No hebraico, Esdras e Neemias é um livro só. O teólogo Orígenes, no terceiro, quarto século depois de Cristo, foi que fez essa divisão. Ele dividiu o livro de Esdras e o de Neemias, e hoje nós temos os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, formando assim as Sagradas Escrituras. Aleluia! Eu também queria lembrar vocês que o Antigo Testamento a gente precisa discorrer um pouco, porque alguns não conhecem a história, para a gente saber por que a necessidade de reconstrução nos dias de Esdras. Vocês vão lembrar comigo que o Antigo Testamento ele tem 39 livros. São 5 livros no começo, chamado de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois são mais 12 livros, chamados os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, o último dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. Depois nós temos 5 livros chamados de poéticos. Toda essa divisão didática foi para que a gente pudesse compreender um pouco mais as Escrituras. Os livros poéticos, começando com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois a gente teve mais 5 livros chamados de profetas maiores, começando com Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os últimos 12 livros do Antigo Testamento são os 12 livros dos profetas menores, que inicia-se com Oséias e termina
com Malaquias. A gente divide esse Antigo Testamento, os 39 livros, assim: 5:12, 5:5:12. É o Pentateuco, depois 12 históricos, depois mais 5, 5 poéticos, 5 profetas maiores, depois mais 12 de novo. Então são 5:12, 5:5:12, assim é dividido os livros do Antigo Testamento. Mas para a gente chegar nessa história, a gente vai lembrar que no período dos juízes, quando Israel já está na terra, eles duram aí por volta de 300 a 400 anos, tendo um governo estabelecido chamado de teocrático, Deus crático, governo. Aleluia! Isso significava que Deus era o governador durante 400 anos. Só que chegou um período que Israel não quis mais ser legislado por juízes. Nos dias de Samuel, eles querem monarquia, eles querem uma transição de governo. E quando essa transição de governo começa, a Bíblia vai nos relatar que Samuel fica triste, porque ele pensa: o povo rejeitou a mim, porque ele era o juiz da época, foi o último dos juízes. A Bíblia vai nos dizer então que Deus, ele diz a Samuel: Samuel, o povo não rejeitou a você, eles rejeitaram a mim, porque enquanto o povo estava sendo legislado no modelo teocrático, era Deus levantando alguém, e essa pessoa era o porta-voz de Deus para uma nação monoteísta, porque Israel só adorava um único Deus, e ele era o governador de Israel. Mas quando eles pedem um rei, eles querem antecipar um projeto divino. Não que a monarquia não estivesse no coração de Deus, estava no coração de Deus estabelecer um novo modelo para Israel, mas não era o tempo ainda. Era a vontade de Deus, mas não para aquele tempo. Eles quiseram, e Deus assim lhes deu um rei chamado Saul. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer então que este rei foi ruim, foi mau, ele transgrediu, ele não obedeceu. Mas Davi ainda estava sendo gerado. Davi era o rei que Deus queria dar para o seu povo, um homem segundo o seu coração. A Bíblia nos diz então que na história, Davi é aclamado rei num período em que Saul estava desviado e desviando o povo. A Bíblia diz que ele é aclamado rei, e a gente vai entender que existiam as duas maneiras de se estabelecer um rei: ou por descendência, ou porque ele era filho de rei, ou por aclamação. Davi não era filho de rei, mas era escolhido por Deus para reinar. Então Deus move o coração do povo, e em Hebrom algumas tribos se ajuntam a Davi e proclamam ele rei em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que ele tem um governo maravilhoso. Aleluia! Deus era com ele em todos os combates. Israel cresce, Israel progride, prospera financeiramente. Israel ganha o respeito das nações vizinhas no Oriente Médio. E a Bíblia vai nos dizer que Davi então prepara alguém para o substituir. Deus então escolhe Salomão. É interessante porque parece paradoxal. Deus escolhe um homem nascido de uma mulher que havia sido o pivô de um grande problema de Davi, porque Betseba foi a mulher de Urias. Urias foi o soldado de Davi que ele adulterou com a sua esposa. Aleluia! E ainda mandou matar o rapaz. Betseba era mãe de Salomão. A Bíblia vai nos dizer então que Deus escolhe da casa de Betseba um substituto para herdar o trono no lugar do seu pai. A Bíblia diz então que Deus levanta Salomão. Salomão, um homem que a Bíblia diz que, nascido de mulher, ninguém mais sábio haveria na terra. Ele escreveu milhares de provérbios nos seus dias. Ele era tão sábio que os reis das nações vizinhas
vinham visitar Israel para observar o modelo de governo, porque eles ficavam assustados até com a forma que os seus escravos, os seus empregados, eles falavam, eles agiam, eles sentavam. A Bíblia diz que era diferente o reinado de Salomão. Salomão teve um reinado de paz. A Bíblia diz que por meio de Salomão, Deus concretiza um sonho que havia no coração de Davi, porém, Deus não havia permitido Davi fazer, que era levantar um templo, para que a arca tivesse um lugar de repouso. A Bíblia diz então que Deus chama Salomão, e Salomão, ele acaba levando adiante um projeto que estava no coração de Deus, e que ardia na alma de Davi. Mas Davi, por ser um homem que havia matado muita gente, Deus não permitiu que ele levantasse um templo, mas Deus disse a Davi que o filho dele faria isso. A Bíblia diz que Salomão então constrói um templo majestoso, um templo glorioso, algo jamais visto para aqueles dias. Aleluia! A Bíblia diz que quando o templo nos dias de Salomão é construído e a arca é levada para o templo, havia uma presença tão gloriosa, tão poderosa no templo, que os sacerdotes, na inauguração do templo de Salomão, que ficava em cima do Monte Moriá, aleluia, eles não conseguiam ficar de pé. Era tanta presença de Deus que eles tinham dificuldades de se manterem de pé. A Bíblia vai nos dizer então que Salomão, um homem muito inteligente, estabelece um modo de governo, e nesse modo de governo, irmãos, havia um meio administrativo de Salomão atuar. Ele impôs para cada tribo de Israel, as 12 tribos, aleluia, os 10 filhos de Jacó, mais os 2 de José. Louvado seja Deus, ele estabelece para que cada tribo trabalhasse um mês inteiro para cuidar do seu reinado, para sustentar o reinado de Salomão. Aleluia! Então cada uma das 12 tribos tirava um mês do ano para poder sustentar, aleluia, o reinado de Salomão. Eles tinham que dar o melhor do vinho, o melhor da uva, o melhor do cereal, o melhor da fruta, o melhor do ouro, o melhor da prata, o melhor do tecido. Tudo durante 30 dias era ofertado e levado para o templo de Salomão. Lá no templo de Salomão havia um contingente de pessoas muito grande, só de mulheres, eram 1.700 mulheres e 300 concubinas. Para cada uma daquelas mulheres tinha uma cuidadora, e Israel tinha que manter toda a pompa do reino de Salomão. Salomão, louvado seja Deus, estabeleceu um modo de imposto tão difícil, aleluia. Qualquer semelhança, irmãos, com o nosso é mera coincidência, tá bom? O nosso eu acho que ainda cuida de 3 meses do ano do nosso salário, aleluia. O de Salomão era um mês só, louvado seja Deus, de imposto. Mas aquele mês de imposto, eles tinham que doar tudo, eles tinham que trabalhar muito para sustentar o reinado de Salomão. A Bíblia diz então que Salomão morre, o seu filho Roboão herda o trono. E quando Roboão herda o trono, os principais líderes de Israel marcam uma audiência com Roboão, e nessa audiência eles lhe fazem um pedido. Eles dizem: Roboão, alivia-nos o fardo, aleluia, o teu pai colocava sobre nós uma carga tributária muito grande, nos ajuda, aleluia, que nós vamos te servir, iremos andar contigo como andamos com teu pai, somente nos alivia o fardo. A Bíblia diz que Roboão, ele vai buscar conselhos, ele chama os anciãos, os mais velhos, os sábios, e ele pergunta aos sábios o que ele deveria fazer. A Bíblia vai nos dizer que os sábios, os anciãos, aconselham a Roboão e diz a ele: Roboão, alivia o fardo do povo, eles vão te servir. Realmente o que o teu pai estava cobrando era muito alto, era muito pesado. Alivia o fardo do povo, que eles vão continuar lutando contigo. Aleluia. Mas não satisfeito com um bom conselho, a Bíblia diz que Roboão vai procurar os amigos de infância,
os jovens que cresceram com ele, pessoas que não tinham experiência administrativa nenhuma, que talvez não sabiam o que era cuidar de uma casa, o que era pagar uma conta, aleluia, o que era administrar o pouco que tinha na mão. A Bíblia diz que ele procura os jovens, os meninos que cresceram com ele, e ele pergunta para esses jovens, seus amigos: o que vocês acham que eu devo fazer? A Bíblia vai nos dizer que os jovens aconselham Roboão e diz a ele: não alivie o fardo, diga a eles que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do seu pai, aumenta a carga tributária. Ele, ao invés de ouvir o conselho dos sábios, foi ouvir o conselho de meninos que não tinham nenhuma experiência, que não sabia nem o valor, aleluia, de um dia de trabalho. A Bíblia vai nos dizer então que quando ele diz ao povo: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do meu pai, há um princípio de rebelião. Nesse princípio de rebelião, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem que tinha sido expulso nos dias de Salomão de Judá, e ele vivia fora das terras de Jerusalém. O nome dele é Jeroboão. Jeroboão aparece na história, irmãos, e ele acaba sendo o pivô de uma divisão das tribos. Então Israel agora se divide em tribos do norte e tribos do sul. 10 tribos das 12 acompanham Jeroboão, somente 2 ficam com Roboão, porque havia uma promessa para Davi feita por Deus. Deus havia dito a Davi que o cetro nunca, jamais se apartaria da sua casa, e Roboão era neto de Davi. A Bíblia vai nos dizer então que agora, com as 12 tribos divididas em tribo do norte e tribo do sul, as tribos do sul ficam com Judá, aleluia, sendo em Judá, aleluia, em Jerusalém, aleluia, a sua capital. E as tribos do norte estabelecem a capital em Samaria, e dali de Samaria Jeroboão começa a governar. Agora então nós começamos a observar que no período dos reis, Deus levanta 21 reis no reino do norte e 20 reis no reino do sul, aleluia. Porém, durante esse período, os reinos do norte, ou melhor, os reis que havia no reino do norte, todos eles foram maus, todos eles cometeram pecados e abominações diante do Senhor. A Bíblia diz então que num período, louvado seja Deus, Deus levanta a Síria. A Síria invade o reino do norte, leva cativo as 10 tribos de Israel, e essas 10 tribos somem no mapa, nunca mais existiram. 100 anos depois, Deus levanta Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem mau e cruel, para exercer juízo nas tribos do sul. Por volta de 100 anos depois, ele invade, louvado seja Deus, Judá, e aí começa-se, louvado seja Deus, um período chamado de um período cativeiro. A gente precisa entender que nesse período de cativeiro, louvado seja Deus, algumas coisas muito fortes aconteceram. Deus levantou Daniel, por exemplo, que foi na primeira leva de cativos, e os seus amigos, e uma história muito forte é relatada no livro de Daniel. Daniel, ele tem visões apocalípticas, coisas que Ezequiel também viu em cativeiro, e que depois só João na ilha de Patmos também viram a respeito do fim, a respeito daquilo que aconteceria no final. Mas a Bíblia diz que as tribos do norte não voltaram mais, mas havia uma promessa feita às tribos do sul. E as tribos do sul, Deus disse que o cativeiro demoraria 70 anos. Por 70 anos eles estariam presos, escravos, nas mãos dos caldeus. A Bíblia vai nos dizer então, irmãos, que Deus, por meio da sua misericórdia, ele começa a agir para trazer o povo
de volta do cativeiro. Então nós vamos encontrar no livro de Esdras e de Neemias o retorno do povo do cativeiro. O livro de Esdras, ele tem um tema que é o início da repatriação dos judeus do cativeiro, com a finalidade de reconstruir o templo. Observe bem, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos encontrar dois líderes conduzindo o povo para um momento de reconstrução. Do capítulo 6 ao capítulo 10 do livro de Esdras, nós vamos encontrar Esdras agora como líder, também trabalhando para reerguer o povo, reconstruir, aleluia, a intimidade que o povo deveria ter com Deus. E no livro de Neemias, nós vamos encontrar, aleluia, a terceira peregrinação, agora com a intenção de reconstruir os muros de Israel, ou os muros de Jerusalém. Então nós vamos entrar aqui no livro de Esdras, louvado seja Deus, observando que o número 3, ele ganha uma evidência nesse momento, porque em 605 anos antes de Cristo, a Bíblia vai nos falar que por 3 levas Israel é levado preso. Israel não foi de uma vez. As tribos do norte, ou melhor, do sul, elas não foram levadas cativas de uma vez. Foi aos poucos. Em 605 anos antes de Cristo foi a primeira leva. Nessa primeira leva, Nabucodonosor se preocupou em levar os mais inteligentes, os mais cultos. E aí ele pega alguns moços que estavam dentro dos palácios, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele leva esses sábios e ele começa a prepará-los para servir dentro do palácio. Aleluia! Essa é a primeira leva. Ele leva muita gente, mas não leva todos. Louvado seja Deus. Em 597 anos antes de Cristo, torna-se a levar uma segunda leva. Nessa segunda leva de judeus, ele leva Ezequiel, o profeta Ezequiel, que começa a exercer o seu ministério profético exatamente nas terras da Babilônia, junto aos rios Quebar, quando ele tem as suas primeiras visões. A Bíblia vai nos dizer também que eles não haviam levado todo mundo. Na terceira leva, por volta de 586 anos antes de Cristo, ele leva o restante, mas deixa lá em Jerusalém algumas pessoas. Ele só deixa os mais pobres. Só ficou os doentes, aqueles que não tinham condições de trabalhar, e as pessoas extremamente pobres. A única pessoa diferente que ele deixa é Jeremias. O profeta Jeremias não é levado cativo. Há uma ordem de Nabucodonosor, e ele chama o seu capitão e diz: leva todo mundo, mas Jeremias não. Tem um tal de Jeremias aí que você preserva ele. Se ele quiser ficar, ele fica. Se ele quiser ir para o Egito, você dá presentes para ele. Se ele quiser vir com a gente para a Babilônia, pode trazer, mas não como escravo, porque ele é um homem de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas como eu disse para vocês que o número 3 ele se evidencia nessa história, também quando é para voltar, não volta todo mundo. São 3 levas. A primeira leva vem com Zorobabel em 536 a.C. Essa primeira leva vem mais ou menos 42 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Depois, a segunda leva, a partir do capítulo 6 de Esdras, vem com Esdras em 458 anos antes de Cristo. E a terceira leva, o resto que estava, aleluia, nas terras dos caldeus, vem com Neemias em 444 anos antes de Cristo. É interessante notar como o número 3 se evidencia nessa história, porque houve da parte de Deus 3 propósitos no retorno. Quantos propósitos? 3 propósitos havia da parte de Deus em trazer o povo de volta do cativeiro.
O primeiro propósito foi reconstruir o templo. Qual foi o primeiro propósito? Do capítulo 1 de Esdras ao capítulo 6, o primeiro propósito, reconstruir o templo. Aleluia! O segundo propósito em trazer o povo de volta foi reestruturar a aliança do povo com Deus. Qual foi o segundo propósito? Reestruturar a aliança do povo com Deus. A aliança havia sido quebrada. Eles já não tinham mais a mesma conduta. As festas não eram celebradas. Aleluia! Não havia mais aquela alegria de servir. Eles haviam adquirido famílias nas terras dos caldeus, quebrando uma ordem divina de não se misturar com gente nenhuma da terra. Aleluia! E o terceiro propósito do retorno foi reerguer os muros. Qual foi o terceiro propósito? Reerguer os muros. No primeiro propósito, reconstruir o templo, Deus estabelece 2 líderes: Zorobabel, o líder, e Josué, o sumo sacerdote. Todos 2 tiveram a responsabilidade de liderar o povo, conduzir o povo de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. No segundo propósito do retorno, reestruturar a aliança do povo com Deus, Deus escolhe Esdras para tornar a ligar o que estava desligado, para tornar, reatar a aliança do povo com Deus, para tornar, reerguer a vida espiritual dos judeus. Aleluia! E nós vamos observar esse passo a passo, como ele é construtivo, como ele nos ensina, como Deus faz as coisas de forma perfeita. Aleluia! E o terceiro propósito de reerguer os muros foi colocado nas mãos de Neemias. Louvado seja Deus! E é interessante porque os passos a passos são esses mesmos. Aleluia! Nós queremos ver a reconstrução de Deus na nossa vida. Observe: primeiro, reconstruir o templo. Segundo, reconstruir a aliança. E terceiro, reconstruir os muros. E nós vamos aprender com essa temática. 2 foram escolhidos para conduzir o povo para a terra: Zorobabel e Josué. A Bíblia nos diz que vieram com Zorobabel 42 mil pessoas para reconstruir o templo. 60 anos depois veio a segunda leva com Esdras, e depois com Neemias veio a terceira leva. E o que Deus diz a respeito de Ciro? Deus chega a chamar Ciro de meu ungido. E é interessante isso, porque meu ungido era um termo que Deus só usava para o seu povo. Deus só usava com finalidades específicas. Aleluia! Mas em Isaías, quem tem a Bíblia aberta aí, abre aí em Isaías capítulo 44, versículo 18. Olha o que Deus diz a respeito de Ciro, um rei persa. Irmãos, para vocês entenderem como começa com Nabucodonosor na Babilônia, e de repente a gente está falando de Ciro da Pérsia. Mas era muito simples entender. Olha para mim, a Babilônia era como se fosse a palma da minha mão. Os caldeus e os persas habitavam a terra vizinha. Os caldeus e os persas, durante os 70 anos de cativeiro, começaram a prosperar e conquistar as nações vizinhas. Então os medos e os persas invadiram a Babilônia e conquistaram o reinado de Nabucodonosor.
E ali a Bíblia diz que no primeiro ano de Ciro, ele começa a promulgar um edito e a proclamar aos judeus que eles voltassem a ajudar a Jerusalém. E o único alvo de Ciro era a reconstrução do templo. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 44, 28. Quem achou, lê para a gente. Quem diz de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo funda-te. Que digo de Ciro? Aí Deus diz assim: é meu pastor, ele cumprirá tudo que me apraz. Observe bem, um Deus, um rei que não conhecia o Senhor. Isaías 45, do 1 ao 3, lê aí quem achar. Olha o que Deus diz a respeito de Ciro. É só virar a página. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. E eu direi adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo teu nome. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Observe bem, queridos. Deus está falando de alguém que ainda não era. Ciro ainda não era. Ciro ainda não estava nos dias de Isaías. Ciro ainda não havia sido levantado como um soberano. E Deus disse: é meu ungido, eu me escolhi. Aleluia. O propósito do livro, o tema do livro, nós dissemos aos irmãos que é o início da repatriação dos judeus do cativeiro, com a finalidade de reconstrução do templo. Agora, o propósito do livro é mostrar a soberania de Deus. Deus age por meio dos seus agentes. Escuta, Daniel teve uma das grandes revelações no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, quando Daniel disse que estava assentado e ele viu no céu um trono, e ele viu um ancião de dias governando nesse trono. No texto original em hebraico, esse ancião de dias, ele é chamado de Atik Yanim, que significa o Deus que age na história. Observe como é conjugado o termo. Não é o Deus que constrói histórias, porque a tua história já foi escrita pelo dedo de Deus. Às vezes a gente, por força de hábito, a gente diz assim: Deus está escrevendo uma nova história. Não tem nova história, a tua história já foi escrita. Porém, muitas vezes a gente sai do princípio original. Nós deixamos de ouvir Deus e começamos a sair fora do propósito. Aí Deus começa a agir na história, porque Ele é soberano. Aleluia. O propósito do livro é mostrar para a gente que Deus é soberano e Ele age por meio dos seus agentes. No próximo culto nós vamos falar para os irmãos, louvado seja Deus, que foi Deus que ministrou no coração de Ciro, e que foi Deus que ministrou no coração do povo para voltar para Jerusalém, porque muita gente já estava com família estabelecida, muita gente já estava vivendo tranquilo, mas foi Deus que começou a arder no coração do povo,
para que eles voltassem para Jerusalém, porque tinha algo inacabado em Jerusalém, tinha algo que era projeto de Deus, aleluia, que precisava ser concluído, aleluia. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui nesta noite. Deus continua sendo soberano na terra, louvado seja Deus, aleluia. Deus continua falando no coração dos grandes para abençoar os pequenos. Deus falou com Ciro e disse: ele é meu ungido, ele vai fazer tudo o que eu quero. Louvado seja Deus. Às vezes a gente fica preocupado, como é que vai acontecer isso? Se preocupa não, irmão. O Deus que age na história continua falando no coração dos grandes para abençoar os pequenos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ficar. Aleluia. Reconstruindo com Esdras. Eu quero convidar você a orar neste momento. Louvado seja Deus. Eu sei que tem muita coisa, irmãos, na vida da gente que acaba ruindo. Às vezes por descuido, por falta de vigilância, porque alguém ruim foi lá e derrubou os muros que a gente estava fazendo. Mas o Deus que age na história, Ele vai fazer as coisas chegar no seu devido lugar. O Deus que age na história, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado ao homem. Aleluia, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele continua sentado no alto e sublime trono, e de lá Ele continua regendo todas as coisas que estão debaixo do sol. Louvado seja Deus. Aleluia. É muito importante o cumprimento do projeto de Deus para a sua vida. Por isso que Ele é o Deus que age e Ele continua fazendo. E eu não tenho dúvidas que Ele vai cumprir tudo, absolutamente tudo que Ele falou ao teu respeito. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós aqui estamos na Tua presença e queremos nesse instante Te agradecer, Senhor. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, sustentar Teu povo, cuidar do Teu povo. Meu Deus, mover, Pai, o que tiver que mover, para que todos os Teus propósitos se cumpram na vida dos Teus filhos e filhas. Senhor amado, os Teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. A Tua palavra é como a chuva que cai sobre a terra e não volta vazia, sem antes cumprir tudo aquilo para a qual ela foi enviada. Ah, meu Deus, nesta noite nós Te pedimos, continua com o Teu povo, abençoando em nome de Jesus. Amém. Na próxima terça-feira nós continuaremos reconstruindo com Esdras. Levante as suas mãos assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós,